Shalom, shalom, bom dia! Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. Vamos lá? Para nós estudarmos e vermos o que a palavra de Deus quer falar conosco nesta manhã. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, muitas pessoas que ouvem esse versículo acabam distorcendo, falando assim: então agora eu posso viver de qualquer jeito. Se já não há mais nenhuma condenação sobre mim, eu posso viver de qualquer jeito, posso viver de qualquer forma, eu posso viver da forma que me agrada. Não, negativo. Isso está errado, essa pessoa está equivocada. Porque o texto é bem claro e inicia-se dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra para os que estão em Cristo Jesus significa andando no segundo modelo de Cristo, tendo a mesma conduta de Cristo, sendo obediente a Deus em tudo, obedecendo a Deus e não obedecendo a si próprio, fazendo a vontade de Deus e não a vontade de si próprio, porque Jesus Cristo falou: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Veja, Jesus Cristo, ele se negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que seguir a mesma vontade. Se nós seguirmos a mesma vontade de Deus, nós não seremos condenados. Por quê? Porque nós estaremos fazendo o que agrada a Deus. Isso é viver segundo o Espírito. Todas as nossas decisões, as nossas condutas, as nossas escolhas têm que estar pautadas naquilo que agrada a Deus. Se eu estou vivendo de acordo com aquilo que agrada a Deus, eu não tenho condenação sobre mim, porque eu estou vivendo naquilo que agrada a Deus e não é aquilo que me agrada. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Versículo 3. Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo reafirma, porque através de Jesus Cristo, toda a condenação da carne foi morta quando ele se entregou o sacrifício perfeito para pagar a nossa condenação da carne. Então nós temos que andar segundo a vontade de Deus, segundo o exemplo de Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas, obedecendo a Deus acima dos nossos desejos. E quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo toda a lei. Cristo, ele cumpriu toda a lei. Quando ele se entregou, ele cumpriu toda a lei. Não somente os 10 mandamentos, mas sim os 316 mandamentos. Está em toda a Torá. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Veja bem, quando a pessoa ela só pensa em fazer o que agrada a si próprio, ela não está agradando a Deus. Então ela não está andando segundo o Espírito, ela não está andando segundo o modelo de Jesus Cristo, porque ela está fazendo o que agrada. A versículo 6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Veja bem, quando eu ando segundo a vontade de Deus, eu tenho em mim, além de ter vida, eu tenho paz. Por isso que muitas pessoas andam inquietas, andam insatisfeitas. Por quê? Porque elas não estão andando segundo aquilo que agrada a Deus. Ela está andando segundo o que agrada a ela. E quando ela faz o que agrada somente a ela, ela vive sem paz, vive inquieta, vive insatisfeita, vive incompleta e até mesmo vive morta espiritualmente. Morte espiritualmente porque ela não reconhece
a vontade de Deus sobre a vida dela. Ela não se sujeita à vontade de Deus, ela só se sujeita à própria vontade. Versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem de fato pode ser. Versículo 8. Então, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Versículo 10. E se Cristo não está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Mas se o Espírito daquele que o ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Todos nós temos que andar pelo Espírito para poder agradar a Deus. Quem anda pela carne é inimigo de Deus, porque não está agradando a Deus, não está seguindo a ordem de Deus. Você, como ser humano, você não gosta de andar com pessoas que te desagradam. Você anda com pessoas que te desagradam, que não se sujeitam a você, que não andam de um mesmo acordo com você, você vai acabar ficando nervoso, você vai acabar ficando irado contra essa pessoa, e você não vai querer ter amizade com essa pessoa. Tá certo que Deus não tem o mesmo sentimento que nós, mas existe um padrão para nós seguirmos de condutas cristãs, de condutas de verdadeiros filhos obedientes a Deus. Filhos e filhas. Quando eu falo filhos, por favor, generalizem tudo. Filhos e filhas de Deus. Todos nós temos que andar segundo a vontade de Deus, para agradar o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para demonstrar o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Glória a Deus. O vídeo ficou um pouco comprido, porque tem que explicar bem, para que não fique nenhuma sombra de dúvida. Quem anda segundo a vontade de Deus, anda vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E ela demonstra, através das atitudes dela, que ela é filha e filho de Deus, andando segundo a vontade do Espírito Santo. Amém? Darei a bênção sacerdotal, Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus vos abençoe.